muito ligado à área da formação. E aquilo que eu gosto de fazer nestes webinars, neste tipo de ações, é trazer temas que sim, que sejam aplicáveis ao imobiliário e à parte profissional, mas que de algum modo estejam também relacionados com coisas que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, que sejam temas um pouco mais transversais, por assim dizer. Que eu não estou a conseguir fazer a apresentação, para mim não será um problema fazer a apresentação sem o PowerPoint. Vocês é que vão ficar sem ver nada neste momento, mas depois o David também pode partilhar esta apresentação para quem quiser ver também mais tarde. Portanto, o tema que eu achei que seria importante discutirmos é como criar hábitos de sucesso e usar o feedback para crescer no imobiliário. Isto porquê? Porque eu considero que é realmente importante, e antes de falarmos desta questão dos hábitos e do feedback, termos de olhar para nós e, com honestidade, vermos efetivamente aquilo que nos está a impedir de crescer. E isto muitas vezes, a grande maioria das vezes, não é o mercado, não são as leads ou falta delas, não são os outros, somos nós mesmos e coisas como a nossa falta de consistência, o adiarmos ações, sermos mais reativos e não tão proativos, a história de agirmos mais por efeito e no fundo estamos ali, acontece alguma coisa e nós vamos responder a isso. Muitas vezes não existe aqui um plano, nós não temos as coisas alinhadas. E o que é que acontece? O mercado é muito competitivo e as pessoas hoje em dia, cada vez mais, têm todas acesso a muita informação. E se não houver aqui por trás um profissionalismo, uma organização, nós acabamos por perder vantagem competitiva, no caso do mercado. Depois, esta questão de não termos consistência, o que vai acontecer é que tenhamos também menos confiança até no que nós estamos a fazer, e isto depois passa para o outro lado. E esta consistência gera também confiança que depois vai levar a resultados. E estes resultados vão estar também muito relacionados com o feedback, porque este feedback, se utilizado da forma correta, vai acelerar o nosso crescimento. O que é importante também nós falarmos aqui? Temos as rotinas e temos os hábitos. Às vezes estes dois termos podem ser confundidos por serem semelhantes de algum modo. Qual é que é a questão? As rotinas, no fundo, nós precisamos nos lembrar daquilo que temos de fazer, planear e depois executar. Isto seria uma rotina, que é uma ação que nós repetimos todos os dias, por exemplo. Agora, esta rotina depois vai passar a ser um hábito. Se nós a repetirmos várias vezes ao longo de muitos dias, passa a ser um hábito. Qual é que é a vantagem de se tornar um hábito? No fundo, passa a ser automático. De uma forma muito simples, nós todos os dias levantamos, vamos lavar os dentes, nós já nem pensamos nisso, não gastamos aqui poder mental e simplesmente fazemos. Saímos de casa, pegamos nas chaves, fechamos a porta, nem nos lembramos que fechamos a porta, mas ela foi fechada, porque lá está, nós já não estamos a pensar naquilo, nós simplesmente executamos. E isto também nos liberta aqui um bocadinho a mente para que possamos utilizar essa energia para outras coisas. Qual é a vantagem também de estarmos aqui a utilizar estas rotinas repetidamente que se transformam em hábitos? Isto vai moldar os nossos resultados. Porquê? Estes resultados, existe muito aquela questão, ok, motivação, mas a motivação, por norma, ela está presente no início ou em alguns momentos. Os nossos resultados e aquilo que vai efetivamente ditar o nosso crescimento ou não, não está relacionado com a motivação, mas sim com a consistência destas ações que nós fazemos repetidamente.
E falando concretamente de ações, muitas vezes pequenas rotinas que nós tínhamos e implementamos podem levar a que tenhamos grandes resultados e que efetivamente consigamos atingir aquilo que pretendemos. Eu vou dar aqui 3 exemplos, coisas que eu costumo fazer e que acho que efetivamente têm impacto e que potenciam o nosso negócio. Uma delas estaria, diria eu, relacionada com o posicionamento geográfico, e o que eu faço é, todos os dias, vamos dizer ali por volta das 8 horas, vejo todos os imóveis que entram de novo no mercado, na zona X. Que é que isto me permite? Além de demoro 10, 15 minutos para fazer esta ação, e isto dá-me uma visão mais estratégica do negócio. Porquê? Porque eu consigo antecipar oportunidades, perceber aquilo que está a entrar no mercado, aquilo que a concorrência, eu aqui concorrência, nem gosto de chamar concorrência, porque acabam por ser parceiros, os colegas, os imóveis dos colegas que entram no mercado, e ao analisar tão bem aquilo que está a entrar, aquilo que eles estão a fazer nos imóveis, consigo melhorar aquilo que eu próprio estou a fazer com os meus imóveis e ajustar um ou outro detalhe que no final das contas são detalhes que muitas vezes possam fazer a diferença. Outra ação que eu faço todos os dias, ao final do dia, depois do dia de trabalho, olho para todos os contactos que fiz durante esse dia. Aquilo que eu faço é ver, ok, quantos proprietários novos tive, quantos proprietários tive hoje em seguimento, quantos compradores novos tive, quantos compradores tive em seguimento, e vejo de onde vieram estes contactos. É aquela velha máxima de que aquilo que não é medido depois não é gerido. E se nós não gerirmos aquilo que estamos a fazer, para já não vamos ter noção nenhuma do que está a acontecer e se não temos noção do que está a acontecer, também não conseguimos ajustar as nossas estratégias e não conseguimos colocar em prática determinadas ações que depois nos levem a ter os tais resultados que pretendemos. Outra das ações que eu procuro fazer todos os dias, e às vezes até pode parecer pouco, mas ao final de um ano torna-se efetivamente bastante e ajuda com esta questão da confiança, ajuda a que tenhamos mais resultados, é um impacto até não só na questão do nosso conhecimento, mas na própria mentalidade que nós temos, que seria a questão da formação. Eu procuro aprender algo novo, ou melhorar algo todos os dias. Isto, se nós dedicarmos, nem que seja meia hora todos os dias a alguma coisa, e nós agora temos acesso a tanta informação, vídeos, artigos, tanta coisa que nós podemos explorar. Aquilo que eu me tenho debruçado ultimamente tem sido a inteligência artificial, porque agora tudo o que fazemos e tudo o que vemos está relacionado com a inteligência artificial ou de algum modo integra a inteligência artificial. Por isso é um assunto que eu tenho me debruçado muito para tentar perceber, ok, como é que eu vou utilizar a inteligência artificial também no meu negócio, como é que eu vou melhorar aqui algo nos meus serviços utilizando a inteligência artificial. Isto é apenas um exemplo. Falando então, deixando um bocadinho as rotinas à parte e falando do feedback. Eu aqui não vou estar a falar da forma como nós devemos ou podemos dar feedback, porque no fundo eu estou a tentar ser aqui o mais sintético possível nos temas que abordo, mas a questão do feedback é importantíssima para o nosso crescimento. Nós estamos sempre a ser avaliados, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente. Os nossos clientes, os nossos colegas vão estar a olhar para nós, a ver aquilo que estamos a fazer, como estamos a comunicar, e é importante nós utilizarmos este feedback de uma forma correta para que depois possamos utilizar a nosso favor e ajustar determinadas estratégias. E aqui é muito simples, é uma questão de nós fazermos perguntas, e fazer perguntas abertas, para que depois possamos ouvir aquilo que nos é dito e, com base nisso, ajustarmos então as estratégias.
Agora, o que é importante ter em consideração, relativamente também ao feedback, é que nós, ao fazermos estas perguntas, ao pedirmos feedback, não só estamos a aprender com aquilo que nos é dito, mas o simples ato de pedir feedback, pelo menos na minha opinião, mostra humildade. E onde é que eu quero chegar com esta questão da humildade? Nós estarmos a mostrar humildade também cria relação e confiança para o outro lado. E claro está, quando nós conseguimos criar uma relação com quem está do outro lado, por exemplo, no caso dos clientes, isto leva a recomendações. Outro aspecto importante é que termos feedback mostra alguns pontos cegos naquilo que estamos a fazer no nosso negócio. Ao nós estarmos envolvidos em algo, muitas vezes não temos a percepção daquilo que estamos a fazer. Algo tão simples como a forma como nós falamos. Eu posso estar aqui a falar e estou sempre a dizer uma certa palavra e eu nem tenho noção disso. Se ninguém me chamar a atenção, se ninguém me der feedback do que eu estou a repetir, muitas vezes usa-se o pronto, isto, pronto, pronto, mas nós estamos a falar e nós não temos noção disto se ninguém nos disser, muitas vezes. E é importante nós termos este feedback para que depois também possamos então ajustar aquilo que estamos a fazer. O que é importante também ter em consideração é que o feedback por si só não vai mudar o teu negócio. É aquilo que tu depois fazes com o feedback que efetivamente vai ter um impacto no negócio. Porque no final das contas, se feedback sem ter isso aliado à ação, é quase como que uma opinião. Agora, se nós agirmos sobre este feedback, aí sim, já vai levar a que haja aqui uma evolução, um crescimento. Nós, nesta questão do feedback, vamos imaginar que uma pessoa nos dá um tipo de feedback, por exemplo, relativamente à comunicação, que nós temos uma comunicação muito abstrata, que não é algo tão específico. Ok, se for só uma pessoa a dizer isto, até pode ser uma exceção, mas a partir do momento em que temos duas, três, quatro pessoas a dizer a mesma coisa, aí, meus amigos, acaba por ser um padrão. A boa notícia disto é que se existe ali um padrão, também existe margem e uma oportunidade de melhoria. Portanto, o que é importante nós fazermos com o feedback? Ouvimos, pensamos e refletimos sobre este feedback que estamos a receber e depois vamos ajustar o que estamos a fazer conforme esse feedback. E daí existe uma evolução, ao longo do tempo as coisas tendencialmente vão ficar cada vez melhores. O que é que então é importante nós termos em consideração relativamente à questão das rotinas, à questão dos hábitos e do feedback? É importante termos consciência de que a consistência acaba por ser o mais importante. Como eu dizia há pouco, isto não é uma questão de motivação, é aquilo que nós fazemos diariamente, repetidamente e que nos leva a potenciar depois as nossas ações. É importante nós não termos, não olharmos para o feedback como uma crítica, quanto muito será aqui uma crítica construtiva. O feedback para nós tem de funcionar como uma ferramenta que possamos utilizar a nosso favor e não estarmos ali a agir defensivamente, a defendermos que, ok, nós não fizemos isto, não fizemos aquilo. É tentar utilizar o feedback a nosso favor. Aliando as duas coisas, o que é que nós vamos ter? Vamos ter uma melhor produtividade, vamos ter mais clareza sobre aquilo que estamos a fazer, um maior domínio do mercado, um maior domínio das nossas próprias ferramentas, quer aquilo que utilizamos, quer as nossas ferramentas internas, aquilo que está mais intimamente relacionado connosco. E o sucesso, no fundo, não é coincidência nenhuma, não é sorte, parte muito das estratégias que nós utilizamos, das ferramentas que nós utilizamos
e depois a nossa formação, o networking que fazemos, mesmo a questão do marketing pessoal, tudo isto vai ter um impacto depois nos nossos resultados. E o que é que eu sugeria então que nós possamos fazer desde já? Primeiro era aquilo que eu dizia, não esperar pela motivação. Nós temos de agir com uma intenção e começar já. Quando começamos pequeno, por assim dizer. Não é querer fazer logo tudo, querer fazer logo tudo bem. Não, é começamos, aplicamos uma, duas, três ações por dia, no máximo já chega. E depois olhamos para as ações que estamos a fazer. Importante a questão de medirmos, que é para percebermos exatamente o que é que está a funcionar bem, o que é que está a funcionar menos bem e podermos então modificar ali alguma coisa. Mas a ideia será, se nós esta semana, e eu digo esta semana, para começar desde já a implementar alguma coisa, pegarmos numa ação que possamos fazer todos os dias repetidamente. Isto, começamos desde já a criar esta rotina que se irá transformar num hábito. Vou voltar ao exemplo dos imóveis. Se nós virmos todos os imóveis novos que entram no mercado logo pela manhã e fizermos isto todos os dias, ao final de algum tempo já vamos fazer isto automaticamente. É abrir o computador ou o telemóvel e a primeira coisa que vamos fazer pela manhã acaba por ser isso, já nem pensamos. É como a história do lavar os dentes. Outra das ações que eu recomendaria fazer é pedir feedback. Este feedback seria pedido a uma pessoa de confiança, pode ser um cliente, pode ser um amigo, mas no sentido de perceber, ok, aqui num determinado caso, o que é que eu fiz que poderia ter melhorado, qual é a tua opinião sobre isto, o que é que tu recomendarias, e vamos ouvir. Ouvir não para dar uma resposta, mas no sentido de entender aquilo que nos está a ser dito e depois então de ajustarmos algo para melhorar o que estamos a fazer. E a ideia é precisamente essa, é nós aplicarmos depois uma melhoria. Portanto, nós escolheríamos uma ação, podemos depois pedir feedback sobre essa ação e então aplicar uma melhoria sobre essa ação. Era o desafio que eu tinha para vocês para começar já, desde já esta semana. E da minha parte, basicamente é isto. É um tema que eu podia desenvolver cada uma destas coisas muito mais, mas tentei ser o mais sintético possível, só para dar aqui uma visão mais abrangente daquilo que pretendia falar. E agora espero que tenha acrescentado valor e abro a sessão para questões, perguntas, feedback e sintam-se à vontade. Ora, da minha parte, muito obrigado, Bruno. Como sempre, disciplinado, com muito foco e com muita disciplina. E uma das coisas que eu admiro em ti é exatamente isso: é conseguir passar muita informação e de qualidade em pouco tempo, uma coisa que eu não consigo. Portanto, agradeço imenso a tua capacidade e reconheço, de facto, que isto é arte. Muito bem. Como bem, eu estou em viagem, mas isso não implica que eu não esteja a participar aqui. Portanto, agora o desafio é, como o Bruno disse, a todos, dar o seu feedback daquilo que ele falou, fazer perguntas para ele responder, ou então fazer algum tipo de comentário, avaliação ou partilha sobre o tema em causa. E então o desafio é a todos que quiserem participar, é a vossa hora agora, principalmente as pessoas que estão aqui, mais, e que eu acho que isto é importante a todos. Vou dar Parece. vou dar o meu feedback ao Bruno. Pá, excelente, como sempre, na estratégia, ou seja, respeitar aquilo que é a estratégia. Como é óbvio, é aquilo que te permite depois
poder medir ou poder analisar se a estratégia está a funcionar ou não, mas sinto-me um pai XP babado, pá. Parabéns. Muito bem, parece que a malta ou está com vergonha ou ainda não acordou, ou então tem medo. Aqui nós na véspera da celebração do Dia da Liberdade, aqui existe liberdade para nós falarmos tudo o que queremos e como eu, aqui há uns tempos na universidade, às vezes eu tinha algum receio de fazer perguntas porque achava que as perguntas que eu ia fazer podiam ser perguntas assim um bocado estúpidas ou idiotas, não é? E uma vez um professor meu, eu disse, desculpe lá, eu se calhar vou fazer uma pergunta estúpida ou idiota, e ele disse, olha, meu amigo, não há perguntas estúpidas nem idiotas, há idiotas que não fazem perguntas. Portanto, esta história é para precisamente aguçar aqui o desafio para que quem está aqui possa participar se quiser. Se não, eu vou desafiar aqui a Carla Fernandes, a nossa colega mentora, uma vez que foi ela a antecessora do Bruno, para ela fazer aqui um balanço final daquilo que o Bruno falou, no sentido de também darmos aqui uma outra perspectiva mais crítica do tema abordado. Bom dia a quem não tinha visto. Eu, é assim, acho que o Bruno vem muito, aliás, ele já tinha dito isso na reunião que tínhamos tido outra vez, vem muito daquilo que já tínhamos falado na última vez, o que quer dizer que estamos alinhados, o que é excelente, e portanto, lá está, é medir rotinas e criar pelo menos, e isso eu acho muito importante, uma coisinha todas as semanas, porque se todas as semanas tentarmos melhorar um bocadinho que seja, como o Bruno disse, a criar rotinas, uma rotina, ou até na formação, eu também sou adepta, como o Bruno falou, da formação, né, que seja aprender um bocadinho todos os dias, necessariamente vamos estar melhor, que era aquilo que eu tinha da última vez, é 1, qualquer coisa todos os dias, ao final de 10, 15, 20, 300 e tal dias, vamos estar necessariamente melhores. E, portanto, enfim, acho que isto só prova que estamos todos alinhados, que estamos todos com vontade de crescer e que acho que estas formações, pelo menos, nos lembram que, eu costumo dizer, estamos todos ao mesmo, estamos todos com vontade de crescer, estamos todos com vontade de ter sucesso. E parabéns ao Bruno, porque ele é como eu gosto muito, cito-se acima de tudo, e portanto, dentro disto acho que estamos alinhados. Passo ao David. Bom, acho que o David... Então, sim, agora já cá estou. Estava só a ligar o micro. Muito bem. Então, nós como também temos o compromisso de cumprirmos os nossos horários, porque a seguir temos que trabalhar, amanhã é feriado, mas ainda não é. Portanto, hoje resta-me também dizer que o próximo webinar, daqui a 15 dias, será eu a dar um tema, e para aguçar aqui o apetite, não falando muito sobre aquilo, mas eu vou desalinhar isto tudo, e no próximo webinar vamos falar um pouco sobre a importância da sopa na nossa vida, na nossa saúde e na saúde do nosso negócio. E, portanto, aqui olá. A próxima vez vamos falar de outra coisa totalmente diferente, que é falar sobre sopa. E, portanto, este é aquilo que eu vou preparar para o próximo webinar. E, portanto, se não houver mais ninguém que queira dizer alguma coisa, damos por encerrado aqui, agradecendo a todos a presença, desejando a todos um bom fim de semana prolongado com o feriado da manhã. Amanhã é um dia muito importante para todos nós, que é o dia da celebração da liberdade, e, portanto, vamos todos em liberdade passar estes dias e então resta-me agradecer-vos a todos e até à próxima. O próximo webinar será na segunda semana de maio, e então serei eu a apresentar um tema, e o tema será exatamente a falar sobre a sopa na nossa vida. Um abraço a todos e muito obrigado por terem estado presentes. Bom feriado. Um abraço. Obrigado a todos. Um abraço.